Hoje eu começo uma série de vídeos muito polêmica. Vamos discutir preço! Sim, a ideia vem daqueles posts que eu tenho feito no meu Instagram, muitos de vocês tiram sarro, mas na minha cabeça eu espero que vocês entendam que isso é uma opinião pessoal minha e o meu objetivo é simplesmente empoderar vocês com informações, tá? Vocês podem concordar, como vocês podem discordar, tá? Mas acho que é notório, hoje a gente está aqui no Brasil, a gente vê que muitos carros que até outro tempo ninguém dava muita bola, usualmente reservado para um entusiasta automotivo, começaram a pegar um valor e eu particularmente não consigo entender ou justificar por quê, tá? Então assim, eu sei que é polêmico, mas senta aí comigo, me acompanha, se você gosta do que eu faço por aqui, me deixa um like, me conheceu agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação do sininho, mas bora começar. Se vocês gostarem, obviamente nós teremos mais vídeos comentando anúncios que, a meu ver, estão fora de preço. Lembrando que eu vou falar aqui, mais vale um gosto que dinheiro no bolso. Se você realmente quer comprar um desses carros aqui, quem sou eu para te impedir, tá? Eu só vou te dar informações para você entender por que eu acho que o preço disso está descolado. Sem mais voltas, vamos começar. O primeiro carro que eu coloco é o Alfa Romeo Spider. Sim, Alfa Romeo. Outra hora a gente sempre brinca, tira sarro, mas eu dou a mão a torcer que Alfa Romeo, desde que se conhece por gente, nunca falhou em fazer carros emocionais, tá? O carro que eu estou falando aqui é uma Spider ano 1996. Foi muito famosa, marcou muita época aqui no Brasil. Essa geração do Spider em si, ela foi um carro muito premium, mas sempre um carro meio reservado para o pessoal muito entusiasta, muito conhecedor desse tipo de produto. Não era um carro conhecido do público geral, das massas, tá? Mas a história dessa geração do Alfa, Spider, que veio oficialmente aqui para o Brasil, é que ela foi uma ruptura de paradigma com o que até então foi o Alfa Romeo Spider, que era basicamente um roadster, ou seja, 2 lugares, tração traseira, com motores pequenos, sempre entre 110 e 130 cavalos, tá? O Alfa Spider original era esse carrinho. Tá? Na minha opinião, foi o último Alfa que fez a ponte com tudo que a marca efetivamente representou. Carros genuinamente focados em quem gosta muito de dirigir. Meados da década de 90, a Alfa dá uma guinada em direção a produtos um pouco mais comerciais e é a hora que, a meu ver, todos os defeitos que os Alfa sempre tiveram começaram a ficar evidentes e as qualidades começaram a ficar escondidas debaixo do tapete. Tá? Mas o Alfa Spider em si ele é uma série de veículos que tem início lá em 1966, que foi encerrada em 1993. E, obviamente, a repaginação disso tudo transformou o carro numa coisa bem diferente. Se até então ele era um roadster com cerca de 1.100 quilos ou até menos do que isso, a geração nova, década de 90, veio com uma grande revolução, com uma gama muito variada de motores, desde 4 cilindros até 6 cilindros, mas a principal ruptura foi justamente o carro passou a ser tração dianteira e cresceu consideravelmente de peso. Passou a ser um carro de quase 1.450 kg, razoavelmente pesado para um roadster daquela época. Tá? No Brasil nós não vimos o par desse carro na versão coupé, que era conhecido por GTV. O carro foi bem cultuado, é um design pininfarina, é um carro bonito de se ver. E aqui para o Brasil, essencialmente, ela veio com motor 3.0 V6 aspirado, tá? Que rendia 190 cavalos para 26,2 kg de torque. A história bacana é que de fato é um motor Busso, o Busso V6, famosa família de motores desenvolvida por Giuseppe Busso, que tem um som, um ronco muito característico, até hoje conhecido como um dos V6 que melhor roncam na história do automóvel. O problema, meus amigos, é que é o seguinte, até um ano e meio atrás, talvez 2, isso eram carros de estourando, zerados, em ótimo estado de conservação de 50, 60 mil reais, e isso já era muito dinheiro na época, tá? Hoje, a unidade que eu estou destacando aqui para vocês, a pedida é 120 mil reais. Se alguém tiver alguma justificativa válida, algum fundamento que possa ser levado em consideração que baseie por que esse carro praticamente duplicou de preço nos últimos 1 ano e meio, 2, por favor, deixa aqui nos comentários, eu adoraria saber. Tudo bem, o carro tem 55 mil quilômetros, é um câmbiozinho manual, é um xodozinho, uma belezinha de ver, mas, sem sombra de dúvidas, extremamente fora de preço, na minha humilde opinião. Próximo carro que eu coloco aqui na lista, e isso é um fenômeno muito louco. Aqui no mercado brasileiro,
O proprietário de um brinquedo, muitas vezes ele tem um xodó, tem um carinho muito grande pelo que ele tem na garagem, e ele arruma justificativas para valorizar o que é o próprio peixe. Normal, faz parte, entendeu? Eu não estou aqui para julgar, mas a questão é o seguinte, uma coisa é você arrumar justificativa, outra coisa é o carro efetivamente valer esse valor. Eu estou falando de um Audi S6, no caso de um carro 2010, tá? Ou seja, geração C6 do Audi A6. A pedida é R$210 mil. Mas vamos botar em perspectiva, o Audi S6 era uma linha intermediária entre o topo do produto normal e o mais esportivo, que é o RS, no caso o RS6. Nessa época, o S6 ele tinha também um 5.2 V10, que era basicamente o mesmo motor que estava no RS6, só que diferentemente do RS, ele tinha um motor completamente aspirado. O resultado são 435 cavalos para 55 kg de torque. Isso não quer dizer que o carro é leve, ele continua sendo um sedã de quase 2 toneladas, como todo bom Audi dessa época. Os carros são razoavelmente pesados. Você tem uma caixa automática de 6 marchas, tração integral 4, o carro que faz de 0 a 100 na casa de 5 segundos baixa e atinge uma máxima de 250 por hora, limitado eletronicamente por causa daquele acordo de cavalheiros que ainda imperava bem forte naquela época. O problema é o seguinte, R$210 mil. Não é um carro que tem nenhum apelo colecionável, exceção à raridade do modelo aqui no Brasil, mas é isso que as pessoas precisam ter em mente. Às vezes, só porque um carro foi muito raro, não quer dizer que ele era bom. Tá? Na realidade ele foi raro porque ele devia ser fora de preço e não vendia muito bem porque tinham outras versões do mesmo automóvel que eram mais comerciais. E aí você avança 10 anos, de repente só porque é raro ficou bom. Não é o caso desse tipo de Audi. Tá? Lembrando a todos vocês que é um carro que é doloroso de manutenção, que é menos complexo do que um RS6 porque não tem o par de caracóis e os periféricos da sobrealimentação. Mas ainda assim, R$210 mil de um carro que não é nem mesmo puramente um RS, a meu ver é um carro que está muito descolado de preço. Essa geração do A6 em si, ela não foi bem vendida. Calha com justamente a transição desses sedãs de médio porte perderem completamente espaço no mercado brasileiro para os SUVs. Tá? Então assim, eu entendo, pode ser um xodó, o carro pode ser novinho, mas no final do dia não é um carro que justifica R$210 mil. Eu consigo pensar em no mínimo 15 carros mais legais dessa faixa de ano que custem isso. Esse é preço, inclusive, por que eu digo que é fora de preço? Porque se você pegar uma E63 AMG da Mercedes desse ano, provavelmente você vai pagar muito mais barato do que esses R$210 mil. Se você pegar, por exemplo, vamos paralelamente, não é nem correto a gente usar o M5, mas que também tinha um V10 aspirado. O ideal seria pegar o RS6. Mas esse carro, inclusive, está mais caro até mesmo que o M5 V10. V10 por V10, o V10 da Audi é menos doloroso que o da BMW. Mas, de um lado, já que você vai ter o estorvo de manter e cuidar de um carro desse, vá direto na versão mais apimentada de todos os produtos. Então, assim, o único argumento que eu vejo para os R$210 mil é a exclusividade, e no caso não é uma exclusividade para o lado positivo da balança. Tá? Terceiro carro que eu coloco aqui, e isso é uma coisa muito doida que está acontecendo. Tá? A gente está vendo uma série de carros da década de 80 e década de 90 que não eram carros de produção limitada, não eram carros especiais, não eram carros colecionáveis, hoje pegando preço simplesmente porque são carros que têm uma certa idade e que estão em estado muito bom de conservação, pelo menos pelas fotos. Tá? É uma BMW 750i da geração E32 da BMW, a segunda geração do BMW Série 7. Tá? No caso, o carro parece bem íntegro, tem 75 mil km, parece que saiu até do showroom ontem pelas fotos. A coisa é o seguinte, né? Essa geração foi lançada em 1986, foi a primeira geração do Série 7 a trazer um V12 em série dos produtos da BMW. Tá? No caso, esse motor é um 5.0 aspiradão com 299 cavalos para 45,9 kg de torque. Tá? As primeiras unidades desse carro, todas equipadas com um câmbio automático de 4 marchas. Esse carro é muito bacana na história da BMW porque ele inaugurou uma série de tecnologias que passaram a ser padrão. Então foi o primeiro carro que passou a ter, por exemplo, vidros com lâminas dupla para isolamento acústico. Primeiro Série 7 a ter EDC, o Electronic Damping Control, que são os amortecedores com regulagem de rigidez eletrônica. Curiosamente, em 91 foi o primeiro carro da BMW também a usar farol de xenon, embora não tenha sido algo largamente difundido na época. Tá? 0 a 100, 7,3 segundos, máximo é 250 km por hora. Tá? Cara, é um carraço. Mas isso, meus amigos, não é algo que justifique pedir R$180 mil por mais inteiro que o carro seja. Meu ponto é, esses carros são bens de consumo no exterior. Aqui no Brasil eles acabam se tornando bem de luxo porque eles são raros, são escassos de uma época
que esses carros não tinham importação aberta no Brasil. Então era bem difícil você ter acesso a um produto desse. Mas, novamente, só porque naquela época era o máximo, hoje, R$180 mil para um carro que, a meu ver, não tem tanto valor histórico, não é um carro limitado de produção, é o que eu falo. Tudo que norteia o mercado colecionável tem a ver com o que acontece no exterior. Em nenhuma terra, em nenhum La La Land, um Série 7 E32 é um carro colecionável. Isso é um carro hoje usado, a maioria dele já foi sucateado. Então, a não sei que fosse um carro assim, um barn find, com menos de 5 mil quilômetros, guardado em galpão climatizado e tudo mais, mesmo assim, R$180 mil por algo que é um bem de consumo, que não é colecionável, que não é limitado, nada disso, é um suicídio automotivo financeiro. E bom, aí nós vamos falar da Ferrari, tá? Apareceram algumas unidades da Ferrari. Lembra do seriado Magnum, lá nos Estados Unidos, que foi famoso pra caramba, que o protagonista dirigia uma Ferrari, era um policial? Pois é. Ferrari 308, tá? A 308, ela foi o motor V8 central, o carro V8 central da Ferrari entre os anos de 75 e 85. Ela teve 3 grandes repaginações, tá? Mas basicamente o motor é um 2.9 V8 aspiradão. Essa série de modelos, tal, inclusive, viria a ser base da 328, que depois viria a ser a base da famosa GTO, o primeiro hipercarro da montadora. Mas o problema é o seguinte, né? No meio desse caminho a gente tinha 2 grandes versões. A berlineta fechada, né? Completamente fechada, que é como a Ferrari designa os cupês teto rígido dela, e as targas, que no caso eram designadas pela sigla GTS, tá? Esse carro que eu estou colocando na tela para vocês está anunciado a R$560 mil. E é uma coisa engraçada, porque há 2, 3, 4 anos atrás esses carros não tinham valor, tá? Tanto que grande parte dos carros que estão no Brasil são carros que foram importados pelas pessoas de maneira independente. Por quê? Porque esses carros já têm mais de 30 anos de idade e podem ser importados para o Brasil, tá? Uma coisa interessante, nesse caso, eu estou falando da 308 GTSI. Foi uma grande revolução no começo dos anos 80, tá? Esse carro, inclusive, é de 1980, que foi a adoção de uma injeção mecânica, que é diferente do sistema de carburador, mas não é exatamente como foi a injeção eletrônica dali a alguns anos. A famosa injeção K-Jetronic, tá? Tem um valorzinho colecionável, tem realmente os saudosistas que gostam muito, mas, infelizmente, é justamente no modelo GTSI que o pessoal lá fora menos gosta do carro. Por quê? A adoção desse sistema de injeção tornou ela a mais fraca de todas. Isso significa que você tinha 214 cavalos nas versões europeias e 205 cavalos nas versões americanas, tá? Depois, a partir de 82, esses carros passaram a voltar a ter um pouco mais de potência, mas é a Ferrari mais fraca da geração 308. São carros que você encontra nos Estados Unidos com uma certa tranquilidade para você importar a preço final de venda na casa de 35 até 38 mil dólares, variando um pouco de estado de conservação, mileage, né, que é a quilometragem deles. Então assim, fica muito difícil para mim de entender por que esse carro vale 560 mil reais, a não ser o fato dele estar aqui dentro de uma coleção e disponível para compra. Não seja ansioso. Importe um carro desse. Procura o pessoal da Toys for Boys Brasil, por exemplo, que tem trabalhado conosco lá na PC. Vocês conseguem fazer uma importação de um carro desse de uma maneira bem tranquila, tá? E o próximo carro nessa lista eu vou para Mercedes, tá? Porque o que acontece é o seguinte, eu até lembro da década de 90 do Classe E, da geração W224, né? Em 1993, a Mercedes finalmente muda a designação dos seus carros, elas deixam de ter um número na frente e a letra depois para passar a ter letra na frente e número depois. Então nós estamos falando de 93, 94, 95, foram os 3 últimos anos da geração W224 e eu estou falando especificamente da topo de linha vendida em série aqui no Brasil, uma E420. O que nós temos é um motorzão 4.2 V8 aspirado que rende 279 cavalos para 40,8 kg de torque. 0 a 100 é feito na casa de 6,8 segundos, máxima 250 por hora, câmbiozão automático de 4 marchas e uma tração traseira. Tem uma coisa que eu adoro dessa geração da classe E W224 é que, na minha opinião, ela é a última geração desses Mercedes que tem a ponte com as Mercedes de antigamente, quando elas eram construídas para durar, para ter uma posteridade, uma longevidade absurda. Você entra dentro de um carro desse e imediatamente você fala, meu, como pode isso aqui ter envelhecido tão bem? Obviamente, assumindo que o carro teve um dono que foi no mínimo zeloso e que cuidou um pouquinho do que ele tinha, tá? Mas vamos lá. Esse carro que está anunciado, 95 é o último ano da W224, pouco antes da entrada daqueles faróis redondos que viriam na geração posterior. Puta, é um carrão, cara. Até tinha a versão 500Z que foi desenvolvida em parceria com a Porsche nessa geração, que é, sem sombra de dúvidas, um carraço que tem seu valor histórico.
Mas o 1420 é um modelo de produção em série, tá? Ela foi rara, ela vendeu pouco no Brasil na época, porque eu lembro claramente, meu pai também está pesquisando o carro nessa época, e acabar caindo no Série 5 porque era marginalmente mais barato e oferecia a mesma coisa. Esse carro vendeu mal e tem poucos no Brasil porque ele era caro, muito caro, tá? Se arrependimento matasse, porque na época esse carro não dava pau de motor como as 540i da BMW davam, por causa do Nicasil lá no encamisamento do motor. Esse carro não é colecionável em nenhum lugar do mundo, nunca vai ser. Ah, até surpreende quando aparece um carro desses, num ótimo estado, porque foi de um tiozinho, que às vezes, porra, o cara comprou o carro, deixou o carro parado, mas assim, não é um carro que tem nenhum valor histórico. Sinto informar. Quando eu vejo 85 mil reais, até que assim, no grande esquema das coisas, é muito automóvel pelo valor, mas você tem que pensar que aí você já começa a comprar carros muito mais modernos. Se o teu negócio é o famoso restinho de rico, você está procurando o melhor carro pelo seu dinheiro, com 85 mil reais você consegue comprar. Não estou brincando, vai te dar dor de cabeça, qualquer carro antigo, premium, alemão dessa geração, começo dos anos 2000, com essa idade vai te encher um pouco o saco. Mas não faz sentido nenhum você pagar 85 mil numa E420 1995. É completamente fora da casinha. Lembrando que as opiniões externadas nesse vídeo são as minhas, você é livre para concordar ou discordar. Meu papel é o seguinte: toda vez que alguém se sente a fim de anunciar um carro, colocar um preço mais alto para especular, tem que lembrar que a gente vive na era de liberdade de expressão. Da mesma forma que você que tem um carro desse anuncia com um preço muito louco para especular, você tem que estar disposto a entender que podem aparecer pessoas dispostas a reduzir a assimetria informacional. Porque, sendo bem sincero, é esse tipo de conduta que estraga. Antigamente, um carrinho como esse, ou como vários do que eu citei aqui, eram carros assim, reservados para entusiastas. Sabe aquele cara que realmente gosta de carro? O cara que está procurando a primeira pimenta dele, automotiva, algo para sentir especial? O cara sabia muitas vezes que o cara estava se metendo numa furada, que ia gastar os olhos da cara para manter o carro. E em algum momento alguém começou a achar bonito tentar ganhar dinheiro em cima desse tipo de produto. E eu tô aqui para tentar dar uma equalizada nisso. Vamos ver o quanto que eu consigo. Então assim, coisas que eram para fazer a felicidade de alguém que está procurando o primeiro carrinho, o primeiro brinquedo de final de semana, o primeiro carro premium dele, antiguinho, de repente caíram no marasmo, não tem mais o que comprar por causa desse tipo de coisa. Porque realmente, às vezes um carrinho desse vende por um preço louco no mercado privado, de repente todo mundo acha que aquele carro vale esse preço. E não é o caso, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se me conheceu agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho para não perder tudo de novo. E nessa tela final você pode ver os 2 últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, tá? Muito obrigado e até a próxima.